Quanto ganha um profissional de RH? É exatamente isso que a gente vai ver no vídeo de hoje aqui no RH Academy, né? E esse vídeo ele vai te ajudar por duas razões. A primeira razão é se você é profissional da área de RH e está querendo construir uma carreira sólida na área de RH, você vai ter uma noção aí de salários e quais são os caminhos que você pode seguir. E o segundo grande ponto é que se você é profissional de RH que está querendo contratar outros profissionais de RH, formar a sua equipe ou mesmo ampliar a sua equipe, você vai ter mais ou menos uma noção do quanto essas profissionais recebem aí para você conseguir balizar se o que você está ofertando em termos de salário está atrativo, está dentro da média, abaixo da média ou qualquer coisa do tipo, tá bem? Então fica por aí que esse vídeo vai ser bem legal. E se é a sua primeira vez aqui, eu me chamo Alessandro, esse é o RH Academy e a gente vai falar sobre salários na área de RH, tá bem? Antes da gente entrar na tabela salarial propriamente dito, né, nas pesquisas salariais, eu quero te apresentar um pouquinho do cenário para a área de RH. E esse cenário ele foi baseado no Guia Salarial de 2023 da Robert Half. Acho que eu falei certo, tá? Robert Half é uma das grandes consultorias de gestão de recursos humanos no mundo, tá? E o que aparece lá nesse relatório? Esse relatório identificou uma série de perfis ou de faixas salariais para vários cargos, mas o que apareceu em comum entre todos os respondentes é que 68% desses respondentes eles acreditam que vai ser mais difícil contratar profissionais com boas qualificações. Então esse é o primeiro ponto, a tendência é essa, vai ficar cada vez mais difícil, ou pelo menos na percepção das pessoas, está mais difícil contratar profissionais com boas qualificações. Além disso, 76% desses respondentes, como consequência do dado anterior, eles estão preocupados com a atração de pessoas, que é como que eu torno a minha empresa mais atrativa para os talentos, de fato, né? Para aquelas pessoas mais capacitadas, mais qualificadas. E isso aí tem um outro ponto interessante, tá? É que a taxa de desemprego para profissionais qualificados ela está em níveis muito baixos. Esse dado só reforça algo que eu já venho falando há pelo menos uns 2 anos nos meus cursos, nas minhas consultorias, que, entre aspas, o profissional competente, independente de qual área seja, dificilmente fica desempregado. Esse profissional, quando ele não está trabalhando em uma empresa, ele está tirando aquela 1 semana, 2 semanas para organizar a vida e já tem uma outra vaga em vista ou já está contratado numa outra organização, num cargo diferente ou num cargo até superior na grande maioria das vezes. Ou seja, esse período que essa pessoa fica sem trabalhar, entre aspas, é basicamente um período de transição, tá? E isso significa que na prática, bons profissionais, profissionais competentes, profissionais talentosos, eles recebem, na média, mais ofertas de emprego. Ou seja, se você está negociando aí com um profissional que você olha o currículo dele e você pensa, nossa, essa pessoa é super competente, é super talentosa, pode ter certeza que essa pessoa tem no mínimo 2 outras ofertas de emprego tão boas quanto a sua que você está ofertando aí, tá? Então, esse cenário aí torna, obviamente, mais difícil a contratação de profissionais competentes. Por outro lado, para quem é um profissional competente, você tem muito mais opções e você tem muito mais oportunidades. E a ideia desse vídeo é, além de apresentar também, né, as tabelas salariais, as faixas salariais, é te dar algumas sugestões de como que você pode caminhar e navegar nesse universo salarial, tá bem? Mas antes de eu continuar, né, para falar sobre quais são os fatores que afetam os salários, compartilha comigo aqui nos comentários as suas experiências em relação a salário, contratação de pessoas. Conta pra mim como é que é isso, tá? Vai ser bem legal ouvir e conhecer a sua opinião, tá bem? Bom, seguindo aqui então, né, com o nosso conteúdo, existem alguns fatores, obviamente, que vão impactar no salário, no quanto as pessoas recebem. E eu identifiquei 5 aqui que eu vou explicar para você. O primeiro fator é a experiência profissional, ou seja, é fato que profissionais com mais experiência tendem a ter salários maiores, salários menores, tá? E essa experiência ela tem 2 variáveis. Uma é o tempo, né? Tem coisas que só acontecem com o tempo, tranquilo. Só que a outra variável é qual é o nível de exposição a essas experiências que você pode estar exposto, né? Ou seja, se você vê uma oportunidade de aprender algo ou de ter uma experiência diferente no seu ambiente de trabalho, quanto mais você estiver exposto ou exposta a essas experiências diferentes, maior vai ser a sua experiência profissional prática. E principalmente se você for capaz de aprender com os seus acertos e com os seus erros, você vai ganhando essa robustez profissional, né, que tem relação
com a experiência. Então, o primeiro fator aí é experiência profissional, vai impactar no nível salarial que você tem. O segundo fator que não pode ficar de fora, principalmente na área de RH, é educação e qualificação. Talvez você não saiba, né? Ou talvez até você já saiba, mas sempre vale a pena reforçar. Trabalhar na área de RH basicamente é um trabalho do conhecimento. Você vale por quanto você conhece. E educação e qualificação fazem parte da nossa vida pro resto da vida enquanto a gente estiver na área de gestão de recursos humanos. E mais do que simplesmente estudar, é ter qualidade na educação, qualidade na formação. Quanto mais qualidade na educação, nas certificações e nos cursos, maior tende a ser as suas chances de ter salários maiores na área de RH. Então isso é importantíssimo da gente entender também. O terceiro ponto aqui é o tamanho da empresa. E aí, grandes empresas geralmente oferecem salários mais altos. A quantidade de pessoas em cargos de RH ou as suas derivações e as suas especialidades tende a ser maior em empresas de grande porte. Porém, em empresas de médio e pequeno porte, dependendo do faturamento, as oportunidades que você tem de desenvolver experiência profissional tendem a ser maiores. Você pode chegar numa empresa e ter que estruturar um RH totalmente do zero. Veja só, é uma oportunidade que poucas pessoas têm, principalmente pessoas que trabalham em grandes empresas, onde a coisa já está pronta. Você tem que chegar lá e operar, realizar as atividades dentro daquela estrutura. Enquanto que em empresas pequenas ou médias empresas, você tem a oportunidade de crescer, de desenvolver tanto a empresa quanto a área de RH. Então, vale a pena aí ficar de olho nisso, né? Mas é fato, o tamanho da empresa vai influenciar na capacidade que essa empresa tem de pagar salários mais altos, tá bem? O quarto ponto aqui é a localização geográfica, né? Talvez isso é uma coisa que a gente acaba não pensando muito, mas cidade, região e estado influenciam muito no valor do salário. É natural que, sei lá, uma pessoa que more ou que trabalhe em São Paulo, na grande capital, São Paulo, Minas Gerais, tem grandes pontos de RH também, Rio de Janeiro, tem um salário médio maior do que pessoas que atuem na mesma função, mas em cidades do interior. Tá? Então isso tudo é levado em conta. Se você quiser salários maiores, obviamente você precisa buscar oportunidades em cidades maiores, né? Então isso é um fator importante aí. E o quinto fator que vai influenciar no salário que você recebe, mas não é porque ele está em quinto que ele é o menos importante, né? Pelo contrário, eu acho que é um dos mais importantes, é o seu desempenho individual, ou seja, é a sua capacidade de pegar aquela educação, aquela qualificação, o curso, o conteúdo do livro que você leu e gerar resultados na prática no seu dia a dia de trabalho. Essa capacidade aí vai aumentar o seu desempenho individual e, como consequência, vai influenciar diretamente na sua remuneração. Se não influenciar na sua remuneração na empresa na qual você está agora, muito provavelmente você vai ser uma pessoa, um profissional mais empregável, ou seja, mais atrativo para outras empresas, e aí você entra naquela estatística que eu mostrei anteriormente, né? Você pode estar talvez recebendo ofertas de trabalho de outras grandes empresas ou empresas do mesmo tamanho, mas que queiram ter você ali, e isso é vantajoso para você, porque você vai ter um salário médio maior por conta disso, tá? Então fica de olho nesses fatores, começa a olhar e faz um exercício de analisar o que você tem aí, quais são as notas, sei lá, de 0 a 10 para a experiência profissional, para a sua qualificação e etc, para você começar a trilhar um caminho mais sólido aí na direção de um salário mais alto dentro da área de RH, tá bem? E agora a gente chegou, né? Bom, quais são os salários médios da área de RH? É isso que a gente vai responder aqui, tá bem? Lembrando, né, que nós estamos tanto aqui no YouTube quanto no Spotify também, tá? E aí agora eu vou precisar compartilhar a minha tela, porque eu separei isso aqui numa tabelinha para te mostrar as faixas salariais. E eu já vou pedir desculpas porque eu acabei escrevendo quais errado. Eu escrevi quaques, salários médios da área de RH. Na verdade é quais, tá? Então só desconsidere isso aí. O que eu levei em conta para construir essa tabela, tá? Essa tabela, ela está baseada, né? A fonte dos dados dessa tabela é a pesquisa Guia Salarial de 2023 da Robert Half, tá? Só que aqui eu optei por trazer apenas os cargos mais generalistas, porque eu entendo que cargos generalistas, na grande maioria das vezes, eles estão presentes num número maior de empresas. Talvez não fizesse tanto sentido, apesar de ser interessante, ser curioso, um cargo super especializado que tem uma quantidade muito pequena de empresas, tá? Então,
Não estou considerando as diversas especialidades e subespecialidades dentro da área de RH aqui. A gente está olhando o geral, tá? Porque é para ter uma boa base de comparação. E aí eu separei para você aqui numa coluna os valores mínimos que aparecem segundo as pesquisas, o valor médio para cada cargo e o valor máximo para cada cargo. Ô, Alessandro, quer dizer que são só esses os valores? Não, é uma pesquisa. Esses valores mínimo, médio e máximo, eles podem variar de empresa para empresa, de cargo para cargo, região, enfim, a gente já viu os fatores que impactam na variação dos cargos e salários, tá bem? Mas o primeiro cargo aí, obviamente, que é onde grande parte das pessoas inicia a sua carreira, é o cargo de assistente de RH. E, segundo as pesquisas que eu fiz, aí a gente tem um valor mínimo de cerca de R$ 1.800 e valor médio de R$ 2.000 por mês, até um valor máximo de R$ 2.500. Normalmente, cargos de assistente de RH não requerem uma formação específica e por isso que o salário tende a ser um pouco mais baixo, tá? Normalmente não requerem, pode ser que alguns cargos requeram, mas aí não tem como a gente trabalhar no detalhe porque são cerca de 20 milhões de empresas no Brasil, né? Então, vou sempre pela maioria aqui para te dar um panorama mais amplo, tá? Já o cargo de analista de RH júnior, muito comum para quem está iniciando a carreira ou dentro da está cursando com um curso de graduação ou se formou há pouco tempo, normalmente vai entrar nesses cargos aí nas empresas, ele tem uma variação aí de cerca de R$ 2.600 por mês até R$ 5.000 por mês, tendo uma média, na média aí R$ 3.800 para esse cargo de analista de RH júnior, tá? Lembrando, a gente está falando de cargos generalistas, tá? Se você for para áreas mais especializadas, esses valores podem ser diferentes. Já o analista de RH pleno, ele vai partir aí uma média salarial inicial de cerca de R$ 5.500, não é inicial, tá? Esse aqui é o salário mínimo identificado na média para essa posição aqui. Normalmente, salário mínimo é pago para pessoas que estão em início de carreira ou foram recentemente promovidas, tá? Mas a analista de RH pleno aí vai ter um valor de cerca de R$ 5.500 e vai variar até R$ 7.000 e ficando numa média de R$ 6.000 aí, tá bem? Já o analista de RH sênior, ele varia, ou melhor, tende a variar, de R$ 6.750 até R$ 11.250, com uma média salarial nacional de cerca de R$ 9.000. Veja que aqui, à medida que a gente vai subindo na estrutura de carreira do RH, as remunerações vão sendo consideravelmente mais atrativas, tá? Só que, de novo, isso aqui tem associação com desempenho individual, qualidade na formação, experiência, entrega de resultados, né? Então, você já consegue ter ideia aí de qual é o caminho a ser trilhado e o que você precisa fazer para chegar nesses valores salariais mais altos, tá bem? Considerando aí o próximo cargo, o próximo nível da tabela, que seria alguma coisa entre coordenador de RH. Aqui a gente tem também cargos de especialistas, então, sei lá, especialista em educação corporativa, especialista em remuneração, ou mesmo cargos de business partner em RH, eles ficariam na faixa aí, iniciando em cerca de R$ 11.000 por mês, até R$ 16.900 por mês, tendo um valor médio de cerca de R$ 13.000 mensais, tá? Já para gerentes de RH, e aqui de novo a gente pode ter uma variação do tamanho da empresa, tá? Empresa pequena, média ou grande vai variar. Então, normalmente em grandes empresas o valor vai ficar mensal, né, do salário para gerente de RH em cerca de R$ 30.450, enquanto que para, sei lá, empresas médias normalmente fica na faixa aí de R$ 18.700, tendo como uma média cerca de R$ 22.000. Isso que eu estou olhando o Brasil, tá? Então a gente tem uma discrepância muito grande, porque o Brasil é um país muito grande, tá? Então a gente precisa ficar atento a isso. Mas eu considero que são muito bons valores, né? Essas remunerações mensais aí. E já para o cargo de diretor de RH, a gente tem valores aí variando de cerca de R$ 29.800 até R$ 50.600 mensais, né? Tendo como uma média, um valor médio, algo em torno aí de R$ 42.000 mensais, tá? Então, esses aqui são os valores médios de salários na área de RH, de novo, para cargos mais generalistas. Se a gente for olhar no detalhe, analista de educação corporativa, analista de benefícios, coordenador de universidade corporativa, sei lá, diretor de gente, cultura, ESG, inclusão e diversidade, esses salários vão variando, tá? Optei por não entrar nesses detalhes, porque talvez a gente não tenha tantas
empresas que tenham esses cargos especificamente. Aqui eu tenho certeza que boa parte das empresas que tem RH ou que vai iniciar a implementação de RH vai ter algum desses cargos em algum momento, tá bem? Então esses aí são os salários médios, né? Mas agora você deve estar se perguntando, né, Alessandro, o que eu preciso fazer, né? Que estratégias eu preciso desenvolver para maximizar o meu potencial pessoal, profissional, para conseguir salários mais altos? E eu vou te trazer 3 sugestões aqui, né? 3 estratégias. A primeira, eu acho que você já deve ter uma ideia, né? Que é a educação continuada. E quando eu falo de educação continuada, não estou falando só de comprar cursos ou só de fazer cursos de pós-graduação. Tá? Eu vejo muita gente me mandando mensagem em todas as redes sociais pedindo que pós-graduação precisa fazer. Sinceramente, eu não sei que pós-graduação que você precisa fazer, porque eu não sei o que você quer da sua vida, eu não sei quais são as suas habilidades. Então eu não sei te responder isso. O que eu sei é que, independente do que você for estudar, é importante que você conecte o que você está aprendendo, onde quer que seja, com seu conhecimento técnico, com habilidades de gestão, com análise de dados e liderança de algum nível. Alessandro, mas eu não quero ser coordenador, não quero ser gerente de RH, não tem problema. Você vai precisar talvez liderar um projeto ou implementar uma nova solução, um novo processo na sua empresa. Veja, a sua habilidade de gestão de liderança associada com o seu conhecimento técnico vai te ajudar a ter um desempenho individual melhor. Então eu acho que vale a pena você manter essa educação continuada. Atualiza tecnicamente, se forma, faz o curso que você achar que deve fazer, dá uma olhadinha para algumas habilidades de gestão, análise de dados e liderança. Eu acho que essas aí são as básicas, tá? O segundo ponto para você maximizar o seu potencial salarial, né? A segunda estratégia é você desenvolver a capacidade de se conectar com outras pessoas, famoso networking, e boas sugestões de fazer isso é participar de eventos da sua área. Eventos menores, eventos maiores, vale a pena você participar e conhecer gente, porque você vai entendendo o que o mercado, né, o que a grande maioria das pessoas está indo, você consegue ter um parâmetro aí se vale a pena você seguir por essa linha ou não. Então, estabelecer conexões com outras pessoas e profissionais, manter contato com esses profissionais, vão te garantir acesso a muitas oportunidades, vão te abrir muitas portas. Então, acho que vale a pena você adotar essa estratégia aí para maximizar o seu potencial, para ganhar salários mais altos, né? Receber salários mais altos. E por fim, coisa que pouca gente fala, eu acho, na minha opinião, é consistência, tá? A sua carreira, em qualquer área que for, tá? Estamos falando aqui de RH, mas qualquer área que for, a sua carreira, ela é um jogo de longo prazo, tá? É 20, 30 anos da sua vida, 40 anos, sei lá, tá? Mas é longo prazo. E por isso é importante que você tenha consistência. Então, constrói uma carreira sólida, vai no seu tempo, no tempo que você achar que você deve seguir, mas o que for fazer, construa bases sólidas para que você consiga ir estruturando a sua carreira de uma maneira mais assertiva. E para você fazer isso, é só com consistência, fazer a mesma coisa do mesmo jeito por muito tempo, ou por uma sequência de tempo até você chegar no seu objetivo. Depois você reorganiza seus próximos objetivos e segue consistentemente, tá? Não tem segredo aqui, não tem mágica, não tem estratégia, não tem hack. É consistência, network e estudo. Eu chamo de bunda, cadeira, estudo e trabalho, né? Essa é a equação que eu utilizo aí, que eu acho que para mim dá certo e eu recomendo aí. Se fizer sentido para você, você pode adotar essa equação também, tá bom? Bom, chegamos aí nos nossos finalmente e eu queria saber se você gostou desse conteúdo, né? Conta pra mim o que você achou desse vídeo aqui nos comentários, tá bem? Bom, era isso para esse vídeo, espero que você tenha gostado desse conteúdo aqui no RH Academy. E se você quiser se manter atualizado aí sobre tendências de RH e também acesso a conteúdo técnico, clica no botãozinho de se inscrever aqui, ativa as notificações, me acompanha também no Spotify e em todas as outras redes sociais, tanto pessoais quanto do RH Academy, e também acesse o rhacademy.com.br, conhece lá a consultoria, conhece os programas de educação corporativa, conheça a plataforma de educação do RH Academy, lá tem cursos, capacitações para você, profissional de RH, alcançar esses níveis mais altos aí de remuneração que a gente acabou de ver aqui. E era isso, eu te vejo até o próximo conteúdo, até o próximo vídeo. Valeu, tchau!